Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. O chamado do apóstolo Paulo ocorreu única e exclusivamente pela graça de Deus, para que ele realizasse a missão de espalhar o evangelho entre os gentios. Deus, em sua presciência, que é o conhecimento de antemão, pode chamar os homens para uma missão específica, antes mesmo de nascerem. Como está escrito em Romanos 8, 29, pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Foi assim com Sansão, Juízes 13, de 2 a 5. Foi com Jeremias, em Jeremias 1, 5. Foi com João Batista, em Lucas 1, 13 a 15. E também com Paulo. Todos eles foram predestinados para uma missão específica. E isso não tem nada a ver com salvação, pois o próprio Paulo, que foi predestinado para uma missão específica, com relação à salvação ou à sua vida com Deus, ele disse mais tarde, na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, verso 27, ele disse: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, eu posso pregar para muitas pessoas e levar muitas pessoas à salvação, mas se eu não me manter firme, não me manter na presença de Deus, eu mesmo posso ser desqualificado. Mas o fato é que a predestinação para a missão, ele cumprirá. Ele cumprirá. Por nascimento, ele, Paulo, foi ao mesmo tempo hebreu, grego e cidadão romano. Educado nas escrituras dos hebreus, ou seja, no Velho Testamento, e também na erudição grega. Paulo conhecia a cultura e a língua grega, combinando assim em sua pessoa requisitos essenciais para ser o apóstolo dos gentios. Esse foi o seu chamado, para ser apóstolo dos gentios. E Deus fez isso no ventre materno. Além disso, ele foi moldado pela disciplina espiritual, pela lei de Deus, e o seu zelo intenso, apesar de equivocado, resultou em um amargo arrependimento posteriormente, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E isso ele teve que carregar durante toda a sua vida. Por meio de sua carreira, ele preparou-se para tornar-se um vaso escolhido para levar o nome de Cristo perante o mundo gentílico. Gentil é aquele que não é judeu,
O mundo era dividido dessa maneira: ou você é judeu ou você é gentio. E o gentio normalmente vivia no paganismo. Paulo foi comissionado por Deus para pregar a essas pessoas. Desse modo, ele não hesitou em sua convicção do seu chamado para ser apóstolo, como um dos profetas hebreus da antiguidade, que Deus chamou, como chamou Isaías, Jeremias, Daniel e assim por diante. Como alguém dedicado desde o nascimento para o serviço a Deus, ele entendeu que foi predestinado para essa missão. O chamado de Deus foi estritamente pela graça, e ele deixou isso bem claro. Paulo é o exemplo de que Deus ama a todos e dá oportunidade a todos, independente de passado. Portanto, a predestinação de Paulo não tem a ver com sua salvação, mas com sua missão. E certamente ele compreendeu bem isso quando escreveu aos Coríntios as palavras que disse anteriormente: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Deus tem prazer em revelar seu Filho aos perdidos. Paulo era uma daquelas pessoas que estava seguindo a sua consciência, porém estava completamente perdido, completamente errado em sua maneira de executar a sua religião. Mas a misericórdia de Deus iluminou o seu caminho para que compreendesse a vontade de Deus e ele fosse, o próprio Paulo, também luz para os gentios. Devemos lembrar que quando Jesus chamou seus discípulos, os 12 e todos aqueles que o seguiu, ele disse: vocês são a luz do mundo. Em Mateus 5,14. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, verso 16. A luz de Jesus brilhou através da vida de Paulo e fez com que muitas pessoas glorificassem a Deus pela grande obra realizada por esse servo de Deus, que compreendendo o seu chamado, a predestinação para uma missão, ele glorificou a Deus, porque Deus o chamou pela sua graça, não porque ele merecia, mas porque Deus o amou, ele concedeu oportunidade pela sua graça. E você, já ouviu o chamado de Deus pela graça? Se você está ouvindo esta palavra, você é predestinado para salvação, mas você tem liberdade para aceitar ou não. Você já aceitou? E a luz de Jesus, se já aceitou, a luz de Jesus está brilhando através de você? Porque o Deus que predestina para a salvação, predestina para uma missão. As pessoas têm glorificado a Deus pela sua vida? Pois se Deus fez com que você compreendesse a graça, a maravilhosa graça, é necessário também compreender que Ele nos chama para uma missão. E eu tenho, e você tem liberdade para
aceitar ou não, mas certamente Deus cumprirá a missão que Ele deu para mim e para você, independente se eu ou você vai continuar na salvação que Ele ofereceu pela sua graça. Portanto, como Paulo, eu digo a mesma coisa: esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Deus nos separou para a salvação, nos chamou pela sua graça, bondade e misericórdia, e teve prazer em revelar Jesus a nós, pois amou o mundo, não o indivíduo, mas o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Motivados por esse amor, devemos ouvir o seu chamado para sermos a luz desse mundo, de modo que as pessoas glorifiquem a Deus pela maneira que vivemos. Deus nos chamou para a salvação e nos deu uma missão: sermos a luz desse mundo. Que Deus te abençoe. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu.